Boas horas, pessoal. E seja bem-vindo ao 18º episódio de Ação Climática Agora. Hoje no Salipa, nós explora a relação crucial entre clima e risco de desastres ali na Cabo Verde. Nós também hoje mostra que mudanças climáticas têm estado a intensificar riscos de eventos extremos como inundações, secas, incêndios florestais e tempestades. Para não falar desse assunto, hoje no Salipa três convidados especiais. Ilse Amarante, presidente do Instituto Nacional de Gestão de Território, Domingos Tavares, presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e de Bombeiros, e Denise de Pina, administrador executivo do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Então, para dar início à nossa conversa, eu te pido para Ilse Amarante, Ilse, melhor podemos dizer assim. Vou começar a fala um pouco sobre o trabalho de NGT em relação à gestão do território e como que isso está conecta à redução de desastres ali na Cabo Verde. Antes de mais, tenho que agradecer esse convite de programação climática, que tem ali três instituições que normalmente não fazem parte de estratégia de Cabo Verde para redução de riscos e desastres. Vamos falar, mas INGT, se a própria sigla da FEI, Instituto Nacional de Gestão do Território, não tem algumas funções que está falar na nossa lei que criamos, mas ele é exclusivo de INGT, como nós é uma entidade, nós é um serviço de Estado, de governo de Cabo Verde, que não tá zela para elaboração de planos, para ordenamento do território, não tem competências na área de cartografia, de geodesia, que não espera que alguém que nos fala para ele, principalmente, que esse nosso maior público-alvo sabe é de coisa que nos fala. Nos fala de infraestruturas de dados espaciais de Cabo Verde, que é uma competência também que a NGT tem. Coisa que infraestruturas de dados espaciais de Cabo Verde, ele é um base de dados que não tem ele online, onde que lá não tem tudo quanto é informações que está produzido na Cabo Verde e que tem relação com o espaço, ou seja, tudo aquilo que tem que é possível ser espacializado, se não está falar, ou que tem impacto, que é produzido através do espaço físico, ele está naquela infraestrutura de dados espaciais de Cabo Verde, que é também uma forma de no legal já com redução de riscos e desastres, para modo que infraestrutura de base ele tem lá informações que muitas vezes o Serviço Nacional de Proteção Civil pode usar, por exemplo, nas questões de sistema de informação de alerta precoce. Uma outra coisa que a NGT faz e que também tem impacto, tem em relação com redução de riscos e desastres, tem a ver com planeamento e gestão urbanística junto com municípios. E a NGT tem competência de fazer, de promover junto com municípios e planeamento urbanístico, que não se chama de planos detalhados, não se chama de plano diretor municipal, onde que dentro de que os planos ali, não está fazendo uma coisa que não se chama de classifica uso de solo. Ou seja, é um plano onde que está ajudando a falar assim, não tem um espaço, dentro daquele espaço, cozer que não pode pôr na cada um desses. Se dentro daquele espaço não pode pôr casas, não pode pôr indústria, não pode pôr comércio, não pode pôr determinados tipos de usos que constituem ou compõem uma cidade e que tem que ter dentro de uma cidade ou dentro de um lugar. Então, a hora que não está fazendo localização de que esse espaço, de que esse uso e de que essa ocupação dentro de um território, ao mesmo tempo não se te preocupa também com questões de redução de riscos e desastres. Por quê? Para modo, não tem que job, se que as casas, por exemplo, que não se te apoia, essa casa vai ficar dentro de Roberto, essa casa vai ficar na áreas que têm encostas onde que não tem modo que não está falar para não falar melhor para pessoas entender um declive muito inclinado ou rocha onde que não tem rocha tão íngreme e que tem condições de fazer construções muitas vezes. Então, se não tem construções localizadas naqueles lugares e este aumenta essas probabilidades, este aumenta essas condições de não ter riscos. Como não tem perigo, que é perigo de cheia, e não tem também uma outra coisa que não está falando, que não está chamando de vulnerabilidade ou suscetibilidade, que é condição para que aquele perigo ocorra. Aí não tem um risco cada vez mais grande a hora que não está fala de construções dentro de Ribeiro ou de construções na encostas. E a NGT também está fazendo monitoramento e avaliação de que os planos lá. E não está fazendo também não tem também uma outra função que é de
promove a coordenação interinstitucional de tudo que as instituições, de tudo que as entidades de Estado ou serviços de Estado, se não pode chamar, a nível de território e que tudo ações que esta faz têm impacto dentro do território, ok? Então, que ali é mais ou menos resumo daquilo que é a função de NGT e modo que a NGT pode e promove ou ajuda o Serviço Nacional de Proteção Civil, que é a entidade principal responsável, para não ter uma boa gestão do território e não promove a redução e a minimização de impactos que riscos naturais ou riscos climáticos podem ter no nosso território na Cabo Verde. Muito bem explicado, porque que ele se acaba de falar agora ali, até depois uma nossa comunidade é bastante vulnerável a acontecimentos que causados por mudanças climáticas. E igual assim, também fala um pouco sobre trabalho de SNPCB, sobre uma questão em frente que os desafios e de desastre natural ali na Cabo Verde. Tá certo. Muito boa tarde a todos. Ah, Aproveito para cumprimentar a Ilson, também cumprimento a Ilse Celestino e também a Denise. Quando inicia a proteção civil, é importante que alguém saiba o que é proteção civil. É atividade desenvolvida para o Estado, algum para o Estado é, digamos, governo assim, no seu todo, também é desenvolvido para autarquias locais, também para nós tudo enquanto cidadão, enquanto ser humano, também entidades públicas a fazer parte do sistema de proteção civil, também e entidades privadas também a fazer parte. E a nossa finalidade na proteção civil é prevenir risco, que pode ser coletivo ou individual, que pode decorrer de algumas situações de acidentes ou catástrofe que pode acontecer na Cabo Verde. E nós também, não tem como objetivo primário e fundamental é prevenir que aqueles riscos aconteçam. Você entende? E não tem que e para não prevenir, outra parte sempre para aquela questão de sensibilizar a população no seu todo, onde que cada um de nós tem que ter noção, mas nós é parte integrante do Sistema Nacional de Proteção Civil e que a primeira prevenção do risco começa na nós enquanto ser humano, enquanto pessoa. Também nosso objetivo fundamental é socorrer e assistir pessoas. É tanto quando pessoas estão na situação de risco, de perigo, e sempre que não for chamado, não está lá para não atender, para não socorrer pessoas, com o intuito de minimizar aquele problema lá. Basicamente, proteção civil é isso, ou seja, é tudo que não deve fazer com que não evita o risco, ou seja, tenta mitigar com que, se acontecer desastre, que os danos, por exemplo, sejam o menor possível. muito obrigado. E também se não sabe na nossa sociedade, na nossa comunidade, nunca está sabe quando que um evento climático está acontece, às vezes pode haver uma chuva forte, nunca está preparado, nunca está preparado. Então, qual que é o papel de INMG sobre que as alerta e que as precauções sobre eventos climáticos na Cabo Verde? Muito obrigada. Primeiramente, também agradeço o programa Ação Climática para o convite e cumprimento também as colegas aqui presentes. Para falar que o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica ele é um instituto público, está integrado na administração indireta do Estado e tem desempenhado um papel crucial na divulgação de previsões e alerta precoce. Para falar que ele é a autoridade nacional na domínios de meteorologia, da climatologia, da geofísica, do geomagnetismo e da climatologia para fins tanto aeronáutico como marítimo. Se man falar, ele tem um papel crucial na divulgação de informação útil, em tempo útil, onde que permite decisores e população em geral faz uma tomada de decisão de forma eficaz, capaz de mitigar e de reduzir esse risco de perda de vidas e de bens. Para além de que as informações que o Instituto partilha, que as informações, previsões e alerta para eventos climáticos, o Instituto de Meteorologia também tem um papel fundamental no monitoramento sísmico e vulcânico em todo o arquipélago e no emite também alerta sempre que necessário. Igualmente também para o setor de qualidade do ar, que é um setor onde tem um enorme impacto na saúde pública e também no setor de transportes marítimos e aéreos, principalmente ali na Cabo Verde, e também não emite alertas sempre que necessário no sentido sobre a qualidade do ar. Por exemplo, às vezes não tem situação de bruma seca, não emite que alerta, não
porque tem pessoas que é mais sensível que outros, não é? Então, é preciso sempre ter que as informações de forma atempada e útil, atempada e que tem aquele alcance na população. Para fazer também que as alertas que não têm limite, é bom acrescentar ou fazer aquele highlights, como a Magda está a falar. Para acrescentar que as alertas que não têm limite, salva vidas, reduz impactos que tem na diversos setores socioeconómicos no país e, consequentemente, também na economia do país. Já fica curioso, não quer saber mais. Então, qual que é os principais desafios que não tem em frente ali na Cabo Verde em relação a eventos climáticos? Cabo Verde, assim como a maioria de que os pequenos estados insulares que têm, enfrenta três principais desafios, na geral. Primeiro, financiamento significativo e direcionado para mitigar aqueles eventos ali. O reconhecimento de que nós é um país vulnerável e também tem um engajamento inclusivo da sociedade civil. Em termos concretos, pode falar assim, de eventos como seca, os principais desafios que nos pode apontar é a gestão da água, por exemplo, fazer uma prática de agricultura sustentável, por exemplo, na alternação de culturas, ou então no cultivo de espécies mais resilientes e apropriadas ao nosso clima, é uma das medidas que não pode tomar. E também outro desafio tem a ver com o monitoramento e justamente com a alerta precoce, ainda é um desafio no país. E também não pode falar, outro desafio tem a ver com deu um branco. Fica aquilo. Ok, depois também vamos falar também que outro desafio também, por exemplo, em termos, aqui em farmácia também em termos de seca, mas, por exemplo, se não é para aquele outro extremo, né, que, por exemplo, não tem tempestades tropicais ou chuvas intensas, também não tem frente a desafio como monitoramento e alerta precoce, não tem frente a desafio como a consciencialização da sociedade civil, não é? Mas na minha opinião, o maior desafio que não tem frente é com a preparação. Não precisa ser preparado para não enfrentar aquelas coisas, para aqueles desafios ali. E a preparação tanto a nível técnico, tecnológico e também preparação na comunidade local. Criando condições para a comunidade, por exemplo, para se conseguir, por exemplo, impactos que mudanças climáticas têm, por exemplo, impactos como inundação, como deslizamento de terra, como danos na casa de pessoas e na outras infraestruturas, seja o menor possível. E acrescenta ali também mais um desafio, que é a própria mudança climática, por si só, é um desafio, por causa da sua incerteza. Mas nós não temos projeções que apontam que os eventos ali, como seca e tempestades tropicais, principalmente ali na nossa região, cada vez é mais frequente e mais intenso, o que reforça mais ainda a nossa necessidade de preparação, de estar preparado. E existem instrumentos nacionais que é possível fazer para justamente mitigar para reduzir aqueles desafios que não tem ali, que, por exemplo, não tem políticas, não tem legislação, e também é preciso estabelecer que o país, o governo, estabelece, por exemplo, parcerias internacionais, para modo, às vezes, não tem eventos climáticos que é tão forte que está transcendendo fronteiras. Às vezes, por exemplo, seca, às vezes é um impacto tão forte que o país que está preparado por um período de tempo fazer aquela recuperação. Ok, obrigada. Então, já nos fala um pouco sobre alerta, desafios. E o senhor Domingos, como presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, modo que o senhor e as instituições se prepara a população, nas comunidades, a enfrentar os desafios climáticos na Cabo Verde? É assim, esse aspecto de alteração climática, não tem que iniciar primeiro com campanha de sensibilização, ou seja, com campanha primeiro de educação, que pode iniciar na escola, com crianças, assim como também em qualquer atividade que não deve fazer, não deve sempre ter sempre em atenção para falar a pessoas sobre alterações climáticas. A regra geral, Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiro
define uma estratégia nacional de redução de risco de desastre, não é? Dentro da estratégia, no define 7 pilares que é importante e fundamental para a resolução. Mas, falando de forma assim, prático e direcionado para a população, não tem que, primeiro, é bem na cada bairro, na cada cutelo, na cada ladeira, falar pessoas de risco que tem nessa zona. Não tem que falar risco que tem nessa zona. A partir do momento que eles entendem, mas nessa zona, é sendo determinado tipo de riscos associado à ação climática, depois não tem que mostrar a forma que eles devem fazer, ou medidas que eles têm que adotar para com que esse fenômeno climático ali que afeta no seu todo. Porque pelo sim, pelo não, mora não pode falar, não está trabalhando com dados e com previsão. Imaginemos, por exemplo, pessoas que estão morando nas zonas de risco atendendo a inundações. Tem que as medidas que a Proteção Civil anuncia e também na zona de pessoas, medidas que a ZEB toma. É claro que fenómenos naturais nunca têm controle, mas o objetivo mesmo é mitigar com que o impacto seja o menor possível nesse sentido. Certo? Exatamente. Se me está a falar, na sociedade não tem cabeça risco, ainda acreditam, sim senhor, em outra instituição, bem lá na chega na comunidade, a pessoa está começa, consciencializa e para de fazer X determinadas cenas. Exato. E mais importante na tudo isso é que, a partir do momento que não entende que cada um de nós é parte integrante do sistema e a primeira prevenção começa na nós mesmos, automaticamente nós, enquanto cidadão, começa já a fazer pequenas atividades, pequenas tarefas para nunca ter um problema, por exemplo, se vem uma chuva forte ou então se não gosta e flow e terra tá desaba, se nós não começamos a adotar aquelas medidas que não sempre não anuncia, não está para pessoas, mas ele é importante, automaticamente você minimiza. Se porventura você percebe mas aquilo que está forte demais, automaticamente você pedir apoio ou você pedir socorro, da qual já tem a equipa especializada para dar o apoio naquele sentido. Ok, muito obrigado. Ah, não consigo. Então, isso aqui, tudo isso basta. Não gosto de chegar a gente na boa. Então, isso pode partilhar conosco um pouco sobre a experiência de mapa de risco que existe ali no país? Mapa de risco. Acho que a primeira coisa que não tem que falar é que, infelizmente, ainda na Cabo Verde nunca tem mapa de risco, principalmente aquele mapa de risco que não está precisa e que é necessário, não tem com informações, com detalhes que é necessário, não tem, para que não tem base cartográfica necessário para dar suporte àquilo que cima tinha falado no início, o Serviço Nacional de Proteção Civil, por exemplo, está precisa para ser sistema de alerta. Por quê? Tem dois tipos de riscos, cá? Tem riscos climáticos, tem riscos naturais. E nós, na Cabo Verde, não teve uma experiência na 2014 que começa a fazer não é que tinha antes, mas de uma forma programado e para todo o país. Foi feita uma experiência em 2014, onde que elaborado uma carta de perigosidade e suscetibilidade de riscos, que não é propriamente uma carta de riscos. Aquela carta foi elaborada para tudo ilhas na Cabo Verde, mas com foco em algumas áreas que suscetibilidade ou que probabilidade de ocorrência de que os riscos é maior. Isso foi identificado na tudo ilhas e foi feito para uma entidade externa, ainda por cima, porque infelizmente na Cabo Verde, além de nunca ter informações suficientes para não elaborar cartas de riscos, também nunca tem entidades que têm capacidade e competência técnica de resposta nessa área ali. Na 2019, não teve uma outra experiência de elaboração de algumas cartas de riscos detalhado urbano, só em alguns centros de cidade,
Nós está fala, por exemplo, de mosteiros na Fogo, nós fala de Ribeira Brava na São Nicolau, nós fala de praia, nós fala de Brava e nós fala de Boa Vista. Foi elaborado um carta de riscos de detalhe urbano, onde que não identifica alguns riscos principais, como a Denise teve ali fala, de seca, de inundação e de movimentos de massa, que é aquilo que nós falava lá na rua, de coisa que é movimento de massa, e que a hora que não tem rocha tá cai, terra tá desliza, a hora que não tem chuva. Então, não identifica que os principais riscos lá, como sendo maiores riscos que não tem enfrenta na Cabo Verde, e de acordo com suas localização e com a possibilidade que existe de se as vulnerabilidade aumenta e de que o perigo aumenta, porque normalmente não está fazendo carta de riscos quando e não tem situações de perigo e não tem situações de vulnerabilidade. Bom, não pode ser fala de um lugar onde que nunca tem pessoas, nunca tem infraestruturas críticas, nunca tem nenhum tipo de equipamento. Então, lá mesmo que ocorre grandes eventos climáticos, nunca tem tanto que preocupa, porque nunca tem pessoas que principal elemento que nos preocupa quando não tem que elaborar mapas de riscos. Recentemente, nós está fazendo com apoio com financiamento de programação climática e carta de riscos, já agora, carta de riscos climáticos, para todos os municípios de Cabo Verde. Nós está nesse momento arranca projeto para 5 municípios pilotos, que é alguns daqueles municípios que tem identifica, onde que não tem 2 objetivos. Um dos objetivos é aumenta a escala, porque que os outros que não tinha, eles eram de uma escala muito mais grande, escala de 1 para 10 mil. Então, muito mais pequenote, então não aumenta a escala para não poder ter uma cozinha mais de detalhe e chega mais perto de eventos e de coisas que não está criando hoje. E junto com ele, além de elaboração de que mapas de riscos que não quer fazer na Cabo Verde com apoio com financiamento de programação climática, também não tem junto com outras entidades e organismos internacionais, através da Direção Nacional de Plano, com o FMI, o compromisso de Cabo Verde fazer de lite final de ano, e já nós começa a falar, já não extrapola esse prazo, cozinha para o próximo ano, que complementa esse cartas de riscos climáticos com carta de riscos natural, que não também acrescenta que os outros elementos que nunca tem em relação que nunca está analisa, nunca está avalia quando você está fazendo cartas de riscos e de riscos climáticos. São um exemplo, por exemplo, aumento de nível de água de mar e relevo e erosão costeira, que lá já não se fala de riscos naturais de desabamento e deslizamento, certo? Então, que ali é a nossa experiência, a nossa realidade que nesse momento não tem, e só para falar ali, mas aquela carta de riscos ali não se está fazendo em estreita articulação, aliás, nós é parceiro, que as 3 entidades que estão ali na mesa, e NMG e Serviço Nacional de Proteção Civil, mas também não tem um UNICEF, enquanto Universidade Pública de Cabo Verde, que está na equipa junto conosco, e não tem uma outra universidade que que se está dando assistência técnica, como é uma entidade que tem muito mais experiência na elaboração desse tipo de cartas, que é a Universidade de La Laguna, na Canárias, e que esse que inclusivamente, no mês de agosto, ali também tem uma missão técnica. Você está convidado para dizer que risco pode durar no divulga, certo? Oi. Então, nós também faz um perto para tudo que as ilhas, para não fazer levantamento de campo e para não começar a trabalhar para de elite final de ano, ao menos, não tem carta de riscos de que 5 municípios que não fala dele e para o próximo ano, para não continua com os outros municípios que também falta, para não ter tudo Cabo Verde coberto com carta de riscos. Bem pontuado, especialista. Gosto Já de- prova que é O especialista. especialista sim. Gosto de ter falado um pouco sobre aquela hora de previsão. Quer saber mais? Denise, ali na Cabo Verde não tem um sistema de previsão e alerta precoce de eventos climáticos? E se tem, e muito que a nossa comunidade também beneficia disso? Bom, nós ali na Cabo Verde, infelizmente, ainda nunca temos um sistema de alerta precoce.
apesar de que o Instituto Nacional de Meteorologia tem desempenhado esse papel, bom, é meio suspeito para falar, mas não está a só desempenha esse papel e bem, na fazer que as previsões e na emite que as alertas e avisos atempadamente. Como que ainda nunca tem um sistema de alerta precoce, para modo, apesar de que se man falar, o Instituto só está desempenha aquele papel lá, um sistema ele funciona de forma a que consiga integrar vários atores, vários intervenientes, onde que as intervenientes estão conseguir comunicar entre si de forma eficaz. Assim, aquele sistema tem que estar não só na teoria, digamos assim, mas na prática ele tem que identificar claramente qual que é o papel de cada entidade, qual que é o papel de INMG, qual que é o papel do Serviço Nacional de Proteção Civil, de INGT, do governo, da comunidade civil, tudo tem que estar bem identificado de como, onde, quando e também qual que é o mecanismo, por exemplo, de comunicação que as entidades lá devem utilizar quando de um evento que se ameaça, por exemplo, nosso arquipélago. Mora que as entidades, mora que se pode interagir. Por exemplo, nós podemos ter um exemplo mais concreto, INMG e Proteção Civil, nós não temos uma relação estreita e consolidada que não tem havido durante vários anos, mas, por exemplo, mesmo pode estar lá no serviço, não é serviço, já não tem uma situação de alerta, mas, no entanto, como naquela situação, não tem vários fatores, que assim, então, calha que luz cá está. Conexão telefônica está deficitária, ou que está funciona. Minta pega em telemóvel, hoje. Minha telemóvel, panchoma, presidente de proteção civil, passei telefone. Mas, no entanto, presidente de proteção civil pode estar numa reunião, pode hoje, manchoma, não, depois panchoma, lá que termina, depois, isso aqui me ensinou uma situação de alerta. Então, você está hoje que repouta a licença. Se não tem um sistema e não tem um meio de comunicação estabelecido, só não chama para aquele meio de comunicação, e está falando, não tem um alerta agora, então não tem que estar tendo. Quando está na reunião, não suspende, para onde tem que estar, para onde não tem uma coisa pré-estabelecida. Um mecanismo, por exemplo, então, via satélite, um rádio, por exemplo, telefone via satélite, se caso a comunicação já falha, pode acontecer. Não tive caso de Fred em 2015. Tudo coisa, a hora que tem um evento, tudo coisa está bem embaixo, não funciona. E-mail que funciona, telefone, ou se o telefone funciona, é muita carga, tudo a gente fica da chama. Então, se não tem um sistema bem elaborado e bem estruturado, não está conseguindo o quê? Não está conseguindo fazer um alerta precoce, rápido e útil, em tempo útil. Não está conseguindo facilmente dar resposta rapidamente. Não conseguindo chamar a proteção civil, ou o governo não está conseguindo mobilizar recursos rapidamente, tanto técnicos como financeiros. Então, contacta a proteção civil, tu consegue rapidamente mobiliza, faz uma evacuação de uma zona que está de risco, ou então tu consegue mobiliza, consegue arranjar rapidamente um abrigo para pessoas que está em maior risco. Então, leva tu a mão com um sistema bem elaborado e estruturado, importante. Aquela parte de preparação tem que ser feito. E um outro ainda mais-valia que não tem, que mesmo de um sistema bem elaborado e estruturado, mesmo após o evento já passa, não está conseguindo fazer uma avaliação de eficácia. Não está conseguindo hoje se o sistema, né, se tudo que é interveniente consegue dar resposta ou não àquele evento. E lá onde foi possível, não está conseguindo fazer ajuste e não está conseguindo melhorar para próximos eventos, caso venha a acontecer, né? Yeah. Mas já entendo uma coisa tudo encaixado, você começa a fazer sentido na cabeça. Então, Domingos, Cabo Verde se está desenvolvendo um observatório de alerta de desastres e de eventos climáticos na Cabo Verde. Pode partilhar com os seguidores de casa e modo que a proteção civil se articula parceiros? É assim, nesse momento nós estamos a trabalhar o Observatório Nacional de Desastre, né? O Observatório Nacional de Desastre é mais ou menos que uma plataforma onde que nós também aloja na ele tudo que os dados e tudo que esses fenómenos naturais e não naturais que têm estado a acontecer na Cabo Verde, onde que consegue pode bem acontecer com aquele observatório está pronto. Não te passa a informar a população geral de tudo que esses fenómenos que têm estado a acontecer na Cabo Verde, que não pode falar nesse momento, não sabem tentar introduzir aqueles dados, 10.900 até a presente data, porque eu não tenho aqueles dados tudo recolhido. E o observatório também acaba com ajuda
ou seja, acaba tendo uma interação com a sociedade, onde que a sociedade passa a construir melhor o Sistema Nacional de Proteção Civil e onde que não acaba com partilhar dados com o companheiro e também o observatório permite com que, pode falar nesse caso, academias, né, que escolas, desde ensino básico até ensino universitário, pode pesquisa fenómenos naturais que acontecem na Cabo Verde, assim como também é uma ferramenta que está a pessoal a conhecer bem e melhor o que é que o Serviço Nacional de Proteção Civil e também qualquer observatório ali, pessoas da academia ou e estudantes pode tomar, pode ter interesse, assim como também te acredita, mas tem seu trabalho feito de forma disperso à volta de proteção civil, à volta de ação climática, à volta de alteração climática que com boa sinergia não te consegue alocar tudo que esse trabalho dentro de plataforma onde que te acaba com a visibilidade ao que é feito à volta de ação climática. E essa plataforma é que também fica cingido só à proteção civil. Da mesma forma, ele acaba por servir tanto para a INGT, assim como ele acaba por servir também para a Instituição de Meteorologia. Porque tudo que os dados pode ser introduzido lá e, mano, é importante que nossa instituição não cria sinergia. Não tem que pensar um só e não tem que também bem criar a cultura de partilha de informação. E criando questão de cultura de partilha de informação, não te acaba com evita, pode chamar assim, desperdício de esforços. Em vez de nós todos a fazer o mesmo trabalho, a partir do momento que um já faz aquele trabalho e partilha, não fala, não, epá, nunca tem que ir bem naquele caminho, já não está da sequência no outro, e aquela plataforma acaba com bem dando esse apoio ali, você entende? E também, lá você consegue apanhar tudo que esse fenómeno, que esse desastre que está acontecendo, a catástrofe, você consegue pôr para a ilha, para o concelho, para a localidade, você acaba com saber pessoas que foi afetado, você acaba com saber se tem vítima ou não, e também é dar o apoio na fazer um relatório sobre determinado fenómeno que acontece naquele ano que acontece. Ou seja, é uma ferramenta que acaba por dar no base para não ficar a fazer trabalhos e prevenções com dados mesmo técnicos e científicos. E aquela que é de que as vantagens que o observatório sabendo trazer assim que não tiver ele pronto e pô-lo a funcionar. E mori que nós de proteção civil se enxerga o papel de comunidade na redução de risco e mori que nós também envolve nossa população nessa luta. E assim, e proteção civil, nessas questões de concílio com a comunidade, gata chama faca de dos guma, mas tem que alerta pessoas de risco que está ocorre e muitas das vezes não tem pessoas que está construir onde que em parte esse que devia construir, muitas vezes é que a culpado de deixar de construir. Agora, nós não tem que criar as condições para mitigar esse risco. Para não mitigar esse risco, não tem que informar de forma clara. Vou fazer casa, por exemplo, num leito de ribeira. Sabe um lugar que fazer casa, tia tá corre. Quer dizer que você é suscetível, se tiver uma chuva extremamente forte, a casa bem. Agora, lá não tem que mostrar-se o que eles devem fazer. Depois, nesse caso, às vezes, junto com o mesmo INGT, tenta criar condições, nesse caso, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, né? Cria condições, por exemplo, para fazer desvio de água, digamos assim. Que até acaba sendo um trabalho, mesmo às vezes pesado de engenharia, que, epá, infelizmente, é país e aquele que não tem, coisa sensata acontece de forma que te acontece, mas, não te falar, em parte, a população é que é culpado, por morrer deixado. Se é deixado, essa bata faz. Que as zonas de risco, principalmente ali na praia, que não consta que é risco. E nós, enquanto serviço, não tem que ver para não mostrar-se, para saber claro, tudo que é risco que está corre, e assim que sabe exatamente também, se tiver naquelas situações, o que é que eles devem fazer para minimizar risco, certo? E ele se mori que institutos colabora com outras entidades do governo, ONG e organizações internacionais na implementação de estratégia de gestão e redução de riscos climáticos ali na Cabo Verde. Pergunta comprida, Lucas. Cumprir os A resposta também tem que ser Sim, na comprida. papel. A INGT tem
ah, s- várias, várias entidades que não estão colaborando com ele realmente. Um de que é o governo no seu todo e tudo que as outras entidades que tá fazer parte do governo. Nunca tá cansa de repetir, mas ali na lado de mais dois, mas e outros, nomeadamente Proteção Civil, Ministério do Mar, mais propriamente Instituto Marítimo e Portuário e Gabinete de Concessões, que tudo entidades que não têm uma relação próximo e estreito, tendo em conta que não tem funções e não tem competências, matérias que praticamente não tem que tratar junto. Além de que as entidades ali, nós não tá colabora desde a definição de política de ordenamento de território e outras políticas públicas que o governo tá desenvolve para cada setor, desde que setor que é transversal ao nosso setor, ou seja, setor que apanha questões de ordenamento de território, planeamento, cartografia e tudo que as áreas que cadastro predial, e tudo que as áreas que a NGT tem competência sobre ele Nuta colabora diretamente com as. E de várias formas, na promoção de capacitação, de treinamento junto de entidades, Nuta colabora tio com municípios, aliás, o município é de que as entidades que, além de que as outras entidades governamentais, é de que as entidades que mais não está ligado a ele, por causa de questões de gestão urbanística que o município está fazendo, que é uma exclusividade de SES, de tudo que os planos que têm obrigatoriedade de fazer, e que não está sempre a dar apoio financeiro, técnico para essa elaboração e outros assuntos, praticamente tudo aquilo que é competência de NGT é competência de município a escala municipal, nós não trata de escala nacional. Não colabora através de partilha de informações, Simão falou no início, não sei se você lembra, não tem uma infraestrutura de dados espaciais de Cabo Verde, que é uma base de dados onde que está lá divulgado informações que tudo que as entidades lita pode usar. Então aproveita para desafiar Domingos licenciando de que aquele Observatório Nacional de Riscos e Desastres, ele é um observatório que nos está de olho nele para não ligar com o Observatório Nacional de Ordenamento do Território, que nos está nesse momento também está desenvolve como forma de não maximizar até recursos e humanos e recursos financeiros que o Estado tá aplica no desenvolvimento de esse tipo de plataforma ali. Nuta colabora com organizações internacionais, mas concretamente que os organismos que financia projetos que têm a ver com redução de riscos e desastres, mas de forma mais direta, PNUD PNUD, Lux Development, que nesse momento não tem 2 ou 3 projetos de CES que está incluído praticamente dentro dessa temática de redução de riscos e desastres e ONGs. ONGs, mas no sentido de também é nosso financiador. Recentemente não teve uma forte colaboração com a MAVA Foundation e com o PRCM na Dakar, que financiando 2 planos, que é o principal plano que nós temos dentro do nosso sistema de planeamento territorial, que é o plano de ordenamento da orla costeira e de mar adjacente. Em caminho, Salita explica qual que é a importância de um plano de que lá dentro de redução de riscos e desastres. É só no hoje, é um plano que está a fazer gestão de nos orla, gestão daquilo que é nos orla marítima e nos orla costeira, e que esses planos e outras atividades também que nós está fazendo junto com nós. E nesse projeto em particular, nós teve colaboração com alguns organismos que conserva e preserva o ambiente, nomeadamente na Maio Biodiversidade, que é um parceiro extraordinário para nós, a DAD ali na praia. Então, nós colaboramos com as entidades lá para fazer. Pes ajudando, como é uma comunidade, é uma organização que está tão perto da população, pes ajudando tem cada vez mais participação de sociedade civil e de população em geral no processo de planeamento. Como a Silvana costuma falar, planeamento é um processo onde que só não pode fazer com sucesso quando não tem participação de tudo que as entidades lê. Muito obrigado. Já nós quase chegando na reta final da nossa conversa, que por inclusive está sabe. Então, Ilse, que mensagem que você gostava de deixar no nosso público de casa, especialmente sobre a importância de preparação e resiliência climática?
Ave Maria, responsabilidade. Joey Balasum. Ah, acho que principal mensagem estava para nós jovens e nós crianças, nós dirigentes e nós políticos, mas principalmente para nós jovens e nós crianças, pes acredita, mas realmente o futuro dessa nação e desse mundo está realmente nas suas mãos. Porque a nós já não somos uma geração que está falando, mas não vive, teu, mas entretanto, aquilo que não pode fazer, já não se está fazendo, e esse que tem que chamar a atenção daquilo que não se está fazendo direito e que nunca se está fazendo. Pois acredita, mas realmente, esse que se também transforma esse mundo. Se alteração climática ele é resultado de ação humana, de aquilo que o homem bem está fazendo durante todo esse tempo ali no mundo, então não tem que acreditar, mas também é homem que se também faz com que a alteração climática que tem tanto impacto negativo no mundo. É só nesse que não acredita, não está posta tudo em ficha nos nossos jovens, nas nossas crianças, para que eles chamem nós políticos e nós dirigentes razão para aquilo que a gestão que nós políticos e nós dirigentes estão fazendo lá na casa, para fazer também no nosso país e no mundo inteiro. Muito obrigado. Acima está claro, a proteção civil está fazendo parte, mas nós, enquanto comunidade, não temos que fazer nossa parte, para junto, não vai para um caminho, chega bem. E o senhor Domingos, que ações que você deixa para nós ouvintes fazer para ajudar na redução de desastres ali na Cabo Verde? Certo, é assim. Se não te repara, nós tudo é parte integrante do sistema, né? Se cada um de nós faz a nossa parte como deve ser e bem feito, risco é sempre menor, menor e menor. Moda que ele está a falar, tudo aquilo que tem que fazer está na nossa mão. Mas importante e fundamental é a consciencialização de cada um de nós como residentes na Cabo Verde, percebe que a ação climática se está afetando teu, na tudo que é vertente, onde que se cada um de nós, na nosso bairro, na nossa casa, principalmente dentro da nossa casa, não começa a fazer coisas como deve ser, automaticamente nunca tem necessidade de ter uma intervenção de maior. Ou seja, então, começa a falar, mas não deve pôr mão na consciência, não analisa o que é que está à nossa volta e o que é que não deve fazer para com que aquele risco que também tem, ou aquele risco que não está perante ele, está vive no dia a dia, impactando o menos possível. Aquilo que é o mais importante. Não tem que pensar num ambiente como um todo, coisa que não deve fazer para nunca estragar. Pelo menos, para não deixar assim, ali, moda ele se fala que manhã, por exemplo, que as nossas jovens e criança está bem, ou seja, está bem, está da continuidade ao que nos está fazendo nesse momento ali, que tenta prevenir para nunca ter mais desastres e eu que não analisa no aspecto mesmo de ação climática e fenómenos naturais é algo que nunca tem controle. Mas se cada um de nós, dentro de nossa casa, no começo da fala com nós mesmos, e no bata consciencializa nós mesmos o risco que nos corre dentro da nossa comunidade e no começa a evita com que, como é que pode falar, que esse risco ou que esse fenômeno afetar no teu, não deve adota que as medidas que no tem estado te anuncia e brevemente, não sabendo tem situação que ele já é um apelo que também faz a toda a população, né? Brevemente não também inicia época de chuva, digamos assim, onde que não sabe pode ser abundante, pode ser também torrencial e não tem que começar a pensar de que os riscos que não tem com chuva. E no estudo não sabe o que nós é capaz de fazer, por exemplo, para a água que entrar dentro de casa. No estudo é consciente de dizer que não tem que fazer, por exemplo, para com que, por exemplo, aquele chuva, por exemplo, se aquele teto de nossa casa está mareado,
Não sei dizer que não deve fazer muito quando levar no passado. Tinha aquele processo em que a gente muriscava a casa. Que era, que às vezes, por exemplo, em casa é área de telha. Aquelas é tudo medidas que não te fazem para não mitigar problemas, você entende? E não deve limpa, por exemplo, nesse caso, tudo à volta da nossa casa, que se chuva tiver aqui bem, tinha uma enxurrada, que estava causando assim nenhum mal maior, digamos assim, mas fundamental mesmo é a consciencialização de cada um de nós sobre esse fenômeno de ação climática e risco que não está corre e que as medidas que devem ser adotadas para não que tenha um problema de maior, digamos assim. Menina, nhozobi kurumiuncos. A minha muito. Fali falabara. Claro, isso. E Denise, mora aqui no por entrega e conhecimento científico e previsões meteorológicas no nosso vida cotidiano para promover uma boa segurança climática ali no nosso país. Bom, se nós nunca integra conhecimento científico no nosso cotidiano, não começa a fazer mais nada, assim, né? Mas nós não tem que deixar nas ações que não está fazendo negócio, não tem que garante que as futuras gerações consigam achar um mundo direito e sustentável. E nós não conseguimos integrar aquele conhecimento científico ali através de nossa ação. Ações, por exemplo, foi através do conhecimento científico que fica, por exemplo, que não fica tão sábio, por exemplo, uma planta árvore ou uma floresta, tu consegue reduzir o impacto de mudanças climáticas, por exemplo, na solo, na degradação do solo, na erosão ou na atmosfera. Então, nós somos plantando árvore, já não se implementa um conhecimento científico. E mesmo em termos de previsões meteorológicas, não tem limite de previsão, por exemplo, previsão de chuva. Um agricultor, baseado nesse conhecimento para previsão meteorológica, é um conhecimento científico, baseado naquela previsão, ele toma essa decisão. Se está assim, se está assim, que espécie que está assim, se está por milho, se está por batata ou tomate, que lá é baseado em informações meteorológicas que está lá e também de previsões, né? Porque normalmente não está fazendo atempadamente, onde está permite aquele agricultor toma essa decisão e depois agora trata de fazer acompanhamento à medida de evolução da média de chuva, para hoje a hora que está lida, mas que está fazendo aquela gestão na fim para ter um bom rendimento. Então, esse é com ações concretas, como um portfólio quantitativo, como planta árvore, mas também com ações de sensibilização. Sensibilização também, apesar de ser coisa, mas até leva conhecimento científico no que não conseguimos implementar no nosso dia a dia, que ela é fundamental para nós conseguir atingir a segurança climática. Muito obrigado, Denise. E esse aqui nos encerra mais um episódio do nosso podcast Ação Climática Agora. Muito agradeço nos convidado por sua disponibilidade e por seu valioso conhecimento. E também não passo de agradecer que sempre está sentado por aí, está assistindo. Não esqueça de seguir nas redes sociais para ficar sempre atento de novidades. E até breve. Curar é pouco, ok? Tchau!